Massa, gatinha, começando mais um vídeo aqui no canal Ser Minha Paixão. Traz aí a galera da Rádio CBN falando um pouco aí sobre o CRB e também traz o canal Torcedor do Santos falando sobre a partida de quinta-feira no Rei Pelé, jogo decisivo, né? O segundo jogo de volta, o primeiro o CRB empatou 0-0 e praticamente que não teve Neymar, né? E praticamente tem a dúvida aí se Neymar vai pro jogo ou não, mas vamos ver o que fala a galera da Rádio CBN e também canal aí de Torcedor do Santos, beleza? Tamo junto, deixa o like, canal Ser Minha Paixão, canal de Torcedor. Forte abraço. Tiago, o CRB se representou ontem à tarde, né? Os jogadores fizeram o primeiro trabalho na academia, depois foram para o campo, mas o CRB tem treinado forte, inclusive montou um esquema para segurar as informações essa semana. Claro, é compreensível, semana de decisão. Falo isso porque tem duas situações para a gente observar e a gente até começou a falar ontem sobre isso. O Breno Herculano, foi substituído no intervalo do jogo contra o Criciúma aqui no Rei Pelé. Ele sentiu o adutor da coxa, né, o pubis ali na coxa direita, e precisou ser substituído pelo Mikael ainda no intervalo de jogo. Essa foi pelo menos a segunda vez que eu lembro, assim, que eu me recordo do Breno Herculano reclamando desse tipo de dor. E o Igor Meritão, que ficou de fora do jogo contra o Amazonas, também saiu no final do jogo, sentindo, inclusive, na entrevista pós-jogo, a CBN, ele falou sobre isso, achava que não ocupava, que era só tratar e que certamente estaria liberado para o confronto de quinta-feira. Acho que das duas situações, a do Breno é a que mais preocupa, digamos assim, porque é uma coisa relativamente nova. O Meritão já tinha sido diagnosticado com esse desconforto muscular, como eu falei, foi vetado do jogo contra o Amazonas e deve estar liberado para o confronto de quinta-feira. A situação do Breno ainda está sendo reavaliada, digamos assim, porque o CRB se reapresentou ontem, o jogador vai passar por exames, todo esse procedimento para contratar. Não tem nada a ver com a pancada, foi realmente não, foi outra contusão. Do nariz ele tirou de letra, né? Agora o problema seria no adutor da coxa direita. Então é uma preocupação a mais para o CRB, porque com a ausência do Breno Herculano, aliás, com a ausência do Meritão, a gente já viu que o CRB sofreu demais naquele jogo contra o Amazonas, né? No meio campo do CRB ficou até improdutivo, digamos assim, quando naquela ocasião o Barroco optou por escalar o Fernando Henrique de primeira. Mas a ausência do Breno Herculano é mais preocupante, na minha opinião, porque você olha para o banco de reservas e você tem um Daniel Lima, por exemplo, que até agora não conseguiu fazer bons jogos. A gente tem um recorte da saída do Anselmo para a entrada do Daniel Lima. É preciso ver como é que está esse jogador. E, além do Daniel Lima, o CRB só tem o Mikael, que ainda está recuperando a sua forma física. Então, é um processo delicado ainda que passa o Mikael nesse sentido de recuperar a forma física. E por isso eu avalio que dessas duas ausências, claro que o Meritão está jogando muita bola, mas tem peças como, por exemplo, o GG, que pode fazer essa função, auxiliado pelo Caliel, por exemplo. Mas o Breno Herculano, a ele, para substituir esse jogador, só tem o Mikael e o Daniel Lima, que até agora não conseguiu fazer bons jogos. Então, é uma preocupação a mais, como eu disse, o CRB está fechando ali o cerco para não vazar nenhum tipo de informação nesse sentido. Se a gente for pegar para comparar, é bem parecido com o que aconteceu entre o jogo de ida e o jogo da volta da final do Alagoano, né, com o Segovia, naquela lesão que ele teve, que inclusive o tirou do segundo jogo da decisão do campeonato estadual. Mas o CRB tem trabalhado nesse sentido para fechar ali, para não vazar nenhuma informação, que é um jogo decisivo. O CRB não quer facilitar em nada para o Santos, que já não tem vida fácil também, mas o CRB entende que é um jogo decisivo, que é de fato uma decisão, uma final para se jogar em casa, e por isso segura essas informações. Mas ainda assim é preocupante a situação tanto do Breno Herculano quanto a do Meritão, que deve ser mais leve, mas o CRB tem essas possíveis baixas aí para o jogo de quinta-feira. Vamos torcer para que fique tudo bem com os jogadores, mas é uma situação que preocupa sim. Mas eu queria também fazer uma reflexão sobre isso e o que o Kleber Xavier poderia fazer, né? É estranho porque o Kleber Xavier começou agora, tem um aproveitamento muito baixo, né? Só que a gente também tem que entender que os jogadores que vêm atuando pelo Santos, eles têm um rendimento muito abaixo do que a gente esperava. E também na questão que a gente pode analisar, a questão do segundo tempo, né? Sempre o maldito segundo tempo, né? O Santos tem um dos melhores preparadores físicos do país. E mesmo assim, não dá certo, não surte efeito. O que será que está acontecendo? Será que para os caras que ganham muito no Santos, eles falam que está tudo bem e acabou? Bom, se o Santos rebaixar, quero que se dane, o Santos vai ter que buscar aí uma maneira de me pagar. Ou será que realmente está acontecendo uma coisa interna ao Santos que a gente não sabe, né? Eu até sinto penas, juro por Deus, daqueles torcedores que querem caçoar do Santos, tirar sarro e tudo mais. Tipo, cara, porque é cachorro morto.
É isso, cara. O Santos é hoje, essa expressão é cachorro morto, né? Eu só acho que pode ser que tenha uma luz no fim do túnel, né? Se vir uma boa safra e quiser comprar o Santos, né? Eu acho que alguns motivos aí, talvez, da gestão atual, né? Vai gastando o que for, deixa o preço lá embaixo, aí vem uma SAF boa e vai lá, não, vamos lá, pum, vejo potencial nisso aqui. E tentar organizar uma competiçãozinha aqui, a colar, né? A gente critica cada vez mais, né? E daqui a pouco vão ser coisas difíceis. Será que o Santos ele vai se classificar contra o CRB? Porque se ele não se classificar contra o CRB, gente, vai ficar insustentável a presença do Kleber Xavier em campo. Vai ficar insustentável. Só que aí também vai trazer quem? Quem que vai trazer? Quem que vai trabalhar no Santos? Porque você não tem gente com peito para ir atrás das pessoas, para pegar um aviãozinho e ir lá atrás da pessoa onde que a pessoa esteja. Com essa aqui, né? Acho que é a principal. Algumas novidades que podem aparecer aí contra o CRB pela Copa do Brasil na quinta-feira, tá? Souza na lateral esquerda, muita gente tava, o próprio Dizu gravou ontem, eu também achava isso, que seria o Kevson, né, o suplente imediato do Escobar, que não vai jogar agora contra o CRB e não joga no fim de semana contra o Vitória também. E todo mundo achou que o Kevson fosse ser o titular, porque o Souza tá voltando de lesão, ainda tá se recuperando, porém, ao que tudo indica, Souza será o titular na lateral esquerda. Gostei bastante dessa novidade, eu acho o Souza 1000 vezes melhor que o Kevson, não tem como comparar um com o outro assim, então fiquei feliz. Outra que eu fiquei muito feliz, David Washington parece que vai ser o titular, Tiquinho Soares vai começar no banco do CRB, o Tiquinho Soares eu vi batendo nessa tecla aqui, ó, faz tempo, quem acompanha os vídeos do Papo Santista sabe, faz tempo que eu falo que o Tiquinho Soares é um jogador a menos. O Tiquinho Soares fez alguns bons jogos no Santos no começo do ano, eu lembro o jogo contra o São Paulo que, assim, eu achei que ele foi o melhor em campo. Ele jogou muita bola, fazendo pivô perfeito, achando espaço, cortando, tocando, buscando o jogo. Ali ele foi um jogo perfeito dele. Porém, de um tempo pra cá, assim, faz muitos jogos já que ele não joga nada. Então, aí você pode não gostar do Neymar, você pode não concordar com algumas atitudes dele, etc. Mas é um fato, é número. O Santos sem o Neymar tem 11% de aproveitamento. 11% de aproveitamento sem o Neymar no ano, tá? Então, assim, o homem volta, ele traz um outro espírito pra equipe. Você imagina os jogadores olhando para ele, mesmo que ele não comece jogando, só dele tá no vestiário ali aquecendo, dando a palavra dele como capitão, falando para a equipe, sabe? Motivando os jogadores, é outro espírito, muda a áurea da equipe. Então, assim, cara, a gente tem que confiar que o Neymar Júnior voltando é uma coisa muito boa pro Santos, isso aí não tenho dúvida. Então, tomara que ele entre. Ah, mas pô, será que é muito cedo? O Santos não tinha que esperar um pouco mais, ele se recuperar melhor para não voltar a ter lesão. Cara, se o departamento médico do Santos liberou o jogador, falou que ele está 100%, se a preparação física do Santos acredita que ele consiga jogar, sei lá, 20 minutos, 25 minutos, por que não? Por que não? Se o cara tá liberado pelos médicos, tá 100% recuperado, e o preparação física fala que ele aguenta jogar 20 minutos, 25 minutos, por que não? Não tem por que não, tem que jogar. Ainda mais num jogo desse que o Santos é vida ou morte, ou consegue a classificação, ou tá fora de uma Copa do Brasil, ou quer ser um prejuízo milionário pro Santos. Além do futebol em si, é um valor que o Santos deixa de ganhar absurdo por cada fase que ele passa. Então, assim, é um jogo mega importante, e se o Neymar pode jogar 15 minutos, ele tem que jogar 15 minutos. Essa é a minha opinião, tá? Não sei se vocês concordam comigo. E nada melhor do que o jogo na Copa do Brasil, contra o adversário que é mais fraco, sim, tentar fazer o Santos ganhar esse jogo aí, tentar fazer o Santos se classificar, mesmo jogando em Alagoas. Vai ser difícil, eu gravei em outro vídeo aqui, pra mim o CRB é o favorito, eu ainda acho isso, o CRB é o favorito, só que você tendo o Neymar no banco, você tendo algumas voltas importantes, dá pra ter uma esperança do Santos voltar com a classificação de lá. E é nisso que eu vou me agarrar novamente, mais uma vez me iludir, mais uma vez ser o torcedor esperançoso e acreditar que dá pra classificar sim, jogando lá em Alagoas.